obra de Aristóteles chamada Política. Aristóteles, filósofo grego, nasceu em Stagira, 384 a.C., ou antes da Era Comum, e morreu em Atenas, 322 antes da Era Comum. Filho de Nicômaco, era médico. É provável que nesse sentido que o interesse dele por biologia, fisiologia, que produziu vários livros sobre isso, decorre de seu pai. Casou-se com Pítias e teve uma filha com o mesmo nome. Também teve uma concubina, na qual teve um filho, colocando assim o nome de seu pai, Nicômaco. Tem até uma obra chamada Ética Nicômaco, que endereça assim a seu pai e a seu filho. Fundador da escola peripatética, tem esse nome por causa dos peripatéticos, são os alunos que aprendiam filosofia andando. A escola filosófica de Aristóteles chamou-se Liceu. Ele foi aluno e discípulo de Platão, preceptor, um tipo de professor de Alexandre Magno, o Grande. Esta obra, a Política, ela tem um objetivo muito claro. É uma obra que dedica ao tema da filosofia política, as questões relacionadas à polis. São 8 livros que compõem esta obra. Neles, Aristóteles se ocupa de analisar os assuntos humanos que se desenrolam no espaço da cidade, a polis, no sentido grego. A Política era provavelmente um conjunto de lições dadas no liceu e registrado por seus alunos. Acredita-se que seja fruto das reflexões do filósofo na época em que este foi preceptor de Alexandre, da Macedônia. Na verdade, o assunto único e principal da Política é uma só: a ciência da felicidade humana, uma certa maneira de viver adotada pela comunidade que fosse satisfatória à maioria. A política estaria a serviço de uma maneira de viver que levasse a felicidade humana no aspecto material capaz de ser preservada. Aristóteles também é daqueles autores que têm muitas obras. Os escritos de Aristóteles abrangem diversos assuntos, como física, metafísica, poesia, teatro, música, lógica, retórica, política, ética, biologia, economia, zoologia e muitos outros assuntos. São várias as obras. Algumas continuam entre nós até hoje, muitas outras se perderam. A do vídeo, que é a Política, tem a obra Categorias, tem a física, poética, retórica, metafísica, entre outros. Vamos falar então da obra Política. A obra Política constitui então de 8 livros. No livro 1, 2 e 3, nós temos uma introdução ao estudo do tema. Neles são abordados a teoria do Estado e o critério de classificação das muitas espécies de Constituição. Nos livros 4, 5 e 6, os temas são a prática política, a natureza das várias constituições e os princípios que as regulam. Já nos livros 7 e 8, Aristóteles idealiza qual o modo de vida mais desejável para as cidades e os indivíduos, finalizando com os objetivos da educação e a importância das matérias que são ensinadas. A obra trabalha diversos temas, conteúdos como a composição da cidade, escravidão, família, riquezas, além de trazer uma crítica às teorias de Platão. A obra analisa as constituições de outras cidades-estado gregas, descrevendo seus regimes políticos. Aristóteles classificou as cidades-estado de acordo com os vários critérios. De um lado estão as constituições consideradas boas, assim vistas porque visam o bem comum, e do outro lado estão as cartas consideradas desvirtuadas, assim denominadas por atenderem aos interesses e bem-estar de apenas uma parte da cidade. Feita esta análise, Aristóteles verifica o outro lado dessas constituições, ou seja, a quantidade de indivíduos que tomam parte nas decisões do governo, se são alguns ou muitos. Isso tem uma grande diferença. A partir dessas classificações básicas, os capítulos de política irão desenvolver os demais predicados considerados fundamentais
componentes de uma ideal constituição. Na filosofia aristotélica, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem na polis, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva da polis. O objetivo de Aristóteles com sua política é justamente investigar as formas de governo e as instituições capazes de assegurar uma vida feliz ao cidadão. Por isso mesmo, a política situa-se no âmbito das ciências práticas, ou seja, ciências que buscam conhecimento como meio para a ação. Uma das distinções importantes na obra política é a natureza de escravo e escravidão. Uma das distinções feitas por Aristóteles nesta obra, que irá fazer o leitor entender bem o que significa. Pela primeira vez, ele se refere aos homens que não pertencem a si próprios, não têm propósitos e finalidades próprios, de modo que buscam servir aos propósitos do outro. O sujeito em questão, portanto, encontra esse propósito servindo como instrumento às finalidades alheias. Já a escravidão é a apropriação dos homens vencidos na guerra, por meio de força e violência, para submeter os vencidos aos seus desejos e caprichos de modo coercitivo. Havia na Grécia, da época de Aristóteles, uma lei, segundo a qual todo homem vencido na guerra torna-se propriedade do vencedor. Os tipos de governos. Aristóteles, no livro 3, capítulo 12 da Política, faz uma distinção de dois tipos entre os governos. O primeiro se refere a forma pela qual o governante age, segundo para o interesse privado ou para o bem comum. Quando ele governa para o bem comum, ele age segundo os princípios da justiça, e essa seria a verdadeira forma da política. A segunda distinção que ele faz é em relação ao número de pessoas no poder, podendo ser apenas composto por uma pessoa, algumas ou muitas. Portanto, Aristóteles relaciona as duas distinções existindo dessa forma três tipos de governos, relacionados ao número de governantes, que servem ao bem comum, e três tipos de governos relacionados ao número de governantes que são realizadas as ações apenas aos interesses privados ou públicos. Então, para quem quer conhecer e se informar, principalmente desse contexto todo em relação à construção da política, esta obra de Aristóteles, Política, ela é importante na nossa formação de filosofia política, de entendimento sobre as bases da sociedade e da construção. E sempre é importante a gente beber direto nas fontes. Os comentadores nos ajudam, mas beber nas fontes ilumina melhor a nossa consciência de formação da filosofia política. Um abraço a todos e até nosso próximo vídeo sobre uma outra obra, obras clássicas da filosofia.